Olá pessoal, nesse vídeo de introdução às linguagens formais, nós vamos ver alguns conceitos básicos que vão ser importantes para que vocês consigam entender os próximos conteúdos da disciplina de Teoria da Computação, tais como autômatos e gramáticas. Na aula de hoje nós vamos definir os principais termos relacionados a linguagens formais. Nós vamos descrever algumas propriedades e algumas operações que podem ser realizadas sobre elas e vamos conhecer também os formalismos, que podem ser utilizados para definir a sintaxe das linguagens de programação. Essa aula ela está embasada nas seções 2.1 a 2.3 do livro Linguagens Formais e Autômatos, que está disponível na biblioteca, e quem quiser se aprofundar, tem aqui a leitura complementar também do livro do Vieira, Introdução aos Fundamentos da Computação. Bem, para poder definir formalmente o conceito de uma linguagem, primeiro nós temos que definir alguns conceitos anteriores. O primeiro deles é o conceito de um alfabeto. O conceito de um alfabeto de uma linguagem formal é muito semelhante ao das linguagens que nós conhecemos, por exemplo, da língua portuguesa. Um alfabeto é um conjunto finito de símbolos ou de caracteres, e normalmente nós representamos o alfabeto pela letra grega maiúscula, o sigma. A diferença de um alfabeto de uma linguagem formal é que, para um alfabeto, por exemplo, da língua portuguesa, é que ele pode conter outros símbolos. Por exemplo, os números, os dígitos 0, 1, 2, podem fazer parte do alfabeto de uma linguagem formal. Sinais de pontuação, abre parênteses, fecha parênteses e assim por diante. Um outro conceito que deriva de alfabeto é o conceito de palavra, que é sinônimo de cadeia ou sentença. Uma palavra é uma sequência finita de símbolos do alfabeto que são justapostos, ou seja, que são concatenados. Normalmente nós usamos a letra grega epsilon para indicar uma palavra ou uma cadeia vazia, como se fosse uma palavra. Não é que ela não existe, ela existe, mas ela não tem nenhum símbolo, nenhum outro símbolo do alfabeto dentro dela. Aqui nós temos alguns exemplos de conjuntos, para a gente pensar quais conjuntos representam alfabetos. Então, na definição do alfabeto, a gente viu que o alfabeto é um conjunto finito de símbolos. Então, ali o primeiro, que tem os símbolos A, B e C, é um alfabeto. Eu posso criar palavras, eu posso criar sentenças dentro deste alfabeto usando aquelas letras. Os dígitos de 0 a 9 também são um alfabeto. As letras de A até Z, que é o terceiro exemplo, também é um alfabeto. O quarto, que é o conjunto vazio, também é um alfabeto vazio. Agora o quinto, 0, 1, 2, percebam que tem aquelas reticências. Quando a gente usa essa notação de conjunto com a reticência, sem nenhum símbolo depois, quer dizer que aquele conjunto é infinito. Então vai ser o número 0, 1, 2, 3, 4. Então esse conjunto é um conjunto infinito, então ele não pode representar um alfabeto. Da mesma forma que o último conjunto, que é o conjunto dos números naturais, também não representa um alfabeto pelo fato dele ser um conjunto infinito. Bom, aqui nós temos um exemplo, dado um alfabeto, como eu falei, um alfabeto de uma linguagem formal, ele pode alternar entre letras, entre dígitos, símbolos. Aqui nós temos um alfabeto que possui 5 símbolos diferentes, as letras A, B e C e os dígitos 1 e 2. E aí nós vamos verificar se as palavras abaixo são válidas para este alfabeto. Aí nós podemos ver aqui, a primeira palavra, a palavra X, é formada pela justaposição. Então, lembrando o conceito, uma palavra é um conjunto de símbolos do alfabeto justapostos. É formada pela justaposição das letras A, B e C. Então, ela pertence a esse alfabeto, ela pode ser gerada a partir desse alfabeto. Da mesma forma, a palavra Y é formada pelo dígito 1, dígito 2, A, B e C, os elementos do alfabeto. O Z também. Percebam que os símbolos do alfabeto eles podem ser organizados em qualquer ordem e aparecer quantas vezes que a gente quiser dentro daquela palavra. Então aqui começa com 2, depois um 2, são todos símbolos que pertencem a este alfabeto. A cadeia W ela já não é válida, ela não pertence, ela não foi gerada a partir desse alfabeto. Por quê? Porque nós temos o dígito 3 aqui no final. E se nós olharmos aqui no alfabeto, nós não temos esse dígito 3 aqui
dentro do alfabeto, né? E por fim, a cadeia V é uma cadeia vazia, né, representada por epsilon. Lembrando que todo o alfabeto ele tem essa cadeia vazia dentro dele, né, está implícito, é automático. Então, a cadeia vazia, né, formada pelo símbolo epsilon, também é uma cadeia válida dentro deste alfabeto aqui. Bom, qual é o alfabeto? Nós vamos começar a associar as coisas. Qual é o alfabeto da linguagem Java, por exemplo? Que símbolos eu posso usar em Java? Eu posso usar todas as letras, né, do alfabeto inglês ali. Então, essas letras, todas essas letras fazem parte do alfabeto da linguagem Java. Eu posso usar dígitos de 0 a 9. Ah, mas e o 15? Nós temos que separar, né? O 15 ele não é um símbolo único, ele é formado pela justaposição do símbolo 1 e do símbolo 5, certo? Então, todos os dígitos de 0 a 9 fazem parte do alfabeto do Java. Os operadores, o sinal de mais, o sinal de menos, o asterisco, a barra de divisão, tudo isso faz parte do alfabeto da linguagem Java. Então, resumindo, né, faz parte do alfabeto da linguagem, nesse exemplo que eu estou dando do Java, todos os caracteres que eu posso digitar e que são válidos para a construção de um programa em Java, com exceção dos comentários, né, que no comentário eu posso pôr qualquer coisa, mas o comentário ele não é reconhecido. Então, outros símbolos, por exemplo, abre parênteses, abre colchetes, fecha colchetes, todos esses símbolos que eu posso usar para construir programas em Java fazem parte do alfabeto da linguagem Java. Que palavras nós podemos formar a partir desse alfabeto? Vamos voltar naquele exemplo do 15. Eu posso formar números. Então, o número 15 não é um número que faz parte do alfabeto do Java, mas ele é uma palavra que pode ser formada pelos elementos do alfabeto, pelo elemento 1, pelo elemento 5. A palavra if, por exemplo, que é um comando que nós usamos bastante nos programas em Java. If é uma palavra que pode ser formada pela junção do símbolo I e do símbolo F. Como o símbolo I e o símbolo F fazem parte do alfabeto, eu posso formar aquele símbolo corretamente. Qualquer comando, qualquer nome de variável, qualquer instrução que a gente consiga criar em Java a partir dos símbolos válidos são palavras que pertencem ou que podem ser formadas a partir desse alfabeto. Alguns conceitos básicos aqui que nós vamos usar, principalmente nos exercícios de autômatos posteriormente, é o conceito de prefixo, sufixo e de subpalavra. Prefixo é qualquer sequência inicial de símbolos de uma palavra. Então, isso aqui a gente já tem essa ideia da língua portuguesa. Então, são as letras que começam uma palavra. Sufixo é qualquer sequência final que aparece no final daquela palavra. E subpalavra é qualquer sequência contígua, ou seja, os símbolos estão juntos e ela pode aparecer em qualquer lugar, pode aparecer no início, no meio ou no fim dessa palavra. Vamos ver alguns exemplos aqui para clarear. Supondo que nós temos um alfabeto que tem só 3 letras, A, B e C. A partir desse alfabeto, nós formamos a palavra W, que é a palavra ABCB. Perceba que essa palavra é válida porque ela só tem símbolos que pertencem ao alfabeto. São todos os prefixos, os sufixos e as subpalavras possíveis para ABCD. Uma coisa que nós temos que ter em mente, ABCD a palavra ABCD é como se eu tivesse um símbolo vazio antes e um símbolo vazio depois. Né? Esse símbolo não agrega e não altera em nada. Então, a cadeia vazia, o símbolo F, epsilon, é um prefixo de qualquer palavra. Agora, o que é prefixo? As sequências iniciais. Então, eu posso ter uma sequência formada só pelo A, uma formada por AB, está aqui, outra formada por ABC, está aqui, e outra formada por ABCB, está aqui. Como a gente parte do princípio que existe uma cadeia vazia depois aqui, então eu posso considerar que a palavra toda é um prefixo dela mesma. Por quê? Porque ela é o início dessa palavra que termina com epsilon. Então a ideia de prefixo é muito simples, é só eu ir vendo os caracteres que iniciam a palavra, eu vou montando os vários prefixos até ter a palavra inteira. A ideia de sufixo é a mesma, só que de trás para frente. Então o epsilon ele é um sufixo que pode aparecer no final de qualquer palavra. Eu posso ter um sufixo formado apenas pelo último símbolo, né, da palavra, nesse caso B. Eu posso ter um prefixo formado pelos 2 últimos símbolos, CB.
pelos 3 últimos símbolos, BCB, e pelos 4 símbolos da palavra, nesse caso a palavra tem 4 símbolos, né? ABCB. Dentro daquela ideia de que eu tenho um epsilon no início da palavra, então toda ela é um sufixo dela mesma. Quando a gente pensa em subpalavras, agora as possibilidades se expandem, porque vai depender do tamanho, né, que eu quero formar essas subpalavras. Novamente, o epsilon é uma subpalavra de qualquer palavra. Cada símbolo individualmente, ó, o A que está aqui, o B que está aqui e o C que está aqui, ele é uma subpalavra dela mesma, é uma subpalavra de tamanho 1, então eu só tenho um caractere. Agora eu vou formar as subpalavras de tamanho 2, então eu posso ter aqui, ó, lembrando que para ser subpalavra tem que ser contínuo, então AB é uma palavra, BC é outra palavra, e CB é outra palavra. Então nós temos 3 palavras aqui, 3 subpalavras, na verdade, né, de comprimento 2. Agora nós podemos ter as subpalavras de comprimento 3, que vão ser ABC, que são as 3 primeiras, ou BCB, que são as 3 últimas, mais 2 subpalavras. Dentro da ideia de eu ter um epsilon antes e um epsilon depois, a própria palavra é uma subpalavra dela mesma. Nesse primeiro momento pode parecer o que isso tem a ver, mas quando a gente for aprofundando, né, estudando autômatos, estudando expressões regulares, para chegar lá na análise léxica, dos compiladores, a compreensão disso aqui é muito importante. Então, mesmo que talvez ainda fique um pouquinho voando nesse momento, é importante que vocês entendam os conceitos. Depois a gente vai ver onde eles são aplicados. Outra ideia que nós temos é a ideia de concatenação de palavras. O que é isso? É quando nós associamos 2 palavras, né, formadas pelos símbolos de uma linguagem, e nós vamos justapor, nós vamos concatenar a primeira palavra com a segunda, produzindo uma terceira palavra. Então, imaginando aqui, ó, nós temos um alfabeto novamente formado só pelas letras A e B. Percebam que aqui poderia ter todas as 26 letras do alfabeto, mas a gente simplifica porque as ideias elas são as mesmas, independente de eu ter 2 ou de eu ter dezenas de elementos no alfabeto. A partir desse símbolo AB, nós formamos 3 palavras, ABB, BAB e AA. E agora nós podemos concatenar palavras, ó, juntar W1 com W2. W1 é ABB e W2 BAB. Então ficou aqui, ó, ABB do W1, BAB do W2. Podemos juntar na ordem inversa, W2 e W1. BAB, que é o W2, ABB, que é o W1. Ou, num último exemplo, juntar W1 com W3, ABB e AA. Essa ideia é importante porque os programas, né, lembrando que tudo que a gente está estudando em linguagens formais vai servir depois para nós entendermos o processo de construção dos compiladores. Os programas nada mais são do que o quê? Uma grande palavra formada pela concatenação ou pela justaposição de várias palavras. Então, para a gente conseguir fazer a análise léxica e sintática desses programas, nós precisamos entender esse processo aqui, né, esses formalismos definidos nas linguagens formais. A concatenação é associativa. Então, se eu tenho um V concatenado com W com um T, não faz diferença se eu vou concatenar o W e o T primeiro ou o V e o W. Então, eu posso eliminar os parênteses e concatenar na ordem que eu quero. Normalmente, nós fizemos isso da esquerda para a direita, né? Aqui nós temos um exemplo, ó. Concatenar o W1 com o 2 com o 3, primeiro o 2 e o 3, depois o 1 e o 2, não vai fazer diferença. Vai ficar ABB, que era o W1, BAB, que é o W2, e AA, que é o W3. E também é importante a gente entender, eu já comentei antes, que toda cadeia tem um elemento neutro, uma cadeia vazia, né, à esquerda e à direita, tá? Que é aquele símbolo de cadeia vazia. Ó. Então, o cadeia vazia com W é igual a simplesmente o W, que é igual ao W e a cadeia vazia na direita. Se eu quero concatenar W1 cadeia vazia com W2, é a mesma coisa de eu concatenar apenas W1 e W2. Seria o ABB e o BAB. Nós temos também a ideia de concatenação sucessiva. Isso aqui é bastante importante, que é a concatenação representada por um expoente. Então, se nós temos uma cadeia W
e um número n, e nós fizemos como um número natural n, né? W elevado a n, quer dizer que o resultado é formado pela concatenação da cadeia W n vezes. É como se eu estivesse, né, elevando um número a um expoente, multiplicando várias vezes. Por exemplo, se eu tenho uma cadeia W elevado a n, eu vou fazer a concatenação de W com W com W com W com W n vezes. Se eu tenho uma cadeia W elevado a zero, então eu vou ter como resultado a cadeia vazia. Aqui vamos supor que eu tenho W é igual a AB. Qual é o resultado da concatenação sucessiva de W ao cubo? Vai ser W vezes W vezes W. Na verdade não é vezes, é concatenado, né? W concatenado com W concatenado com W. O W é a cadeia AB, então vai ficar AB, AB e AB. Novamente, se as coisas estiverem um pouquinho voando, não se preocupem com a aplicação, isso vem depois. Se preocupem em entender como funciona a concatenação sucessiva. Uma outra propriedade importante é de comprimento ou tamanho de uma palavra, que nada mais é do que a quantidade de símbolos do alfabeto que compõem aquela palavra. E nós representamos o comprimento, né, através do pipe aqui, né? O pipe, a cadeia ali dentro, para mostrar que eu quero saber o tamanho dela. Então, por exemplo, ó, nós temos o alfabeto com A e B, e as cadeias W, E, A, B. Para eu saber o comprimento de W, eu simplesmente conto quantos símbolos do alfabeto formam W, nesse caso 2. Para eu saber o comprimento da cadeia U, é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 elementos, né? O comprimento dessa cadeia é 6. Só um detalhe, o comprimento da cadeia vazia é 0, quer dizer que ela não tem nenhum símbolo dentro dela, né? Ela é vazia. A gente usa esse símbolo para representar que é vazia, mas ele não é um símbolo com um significado atribuído. Aqui mais algumas propriedades. Se eu tenho um alfabeto, né, representado pela letra sigma, eu uso o sigma com asterisco, isso aqui vai representar todas as palavras que eu posso formar a partir deste alfabeto. Aqui vem lá da ideia de teoria dos conjuntos, né? E se eu uso sigma com mais, quer dizer que é a mesma coisa que o sigma asterisco, só que menos a cadeia vazia, ou vindo lá da teoria dos conjuntos menos o número 0. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho os símbolos A e B. Quais são todas as palavras que eu posso formar a partir dele? Bom, o alfabeto ele tem, né, todo alfabeto não, desculpe. Eu posso, a partir de um alfabeto, sempre montar uma palavra vazia, ou seja, sem pegar nenhum dos dois. Então, uma das palavras que eu posso criar a partir desse alfabeto é a cadeia vazia. Depois, eu posso formar palavras de um único caractere, de tamanho 1. Então, vai ser só a letra A ou só a letra B. Depois, eu posso formar as palavras de tamanho 2. Aí eu já tenho 4 combinações possíveis, né? AA, AB, BA e BB. Então, todas as 4 aqui. Depois, a gente pode montar as palavras com comprimento 3. Então, AAA, AAB, e aí é óbvio, nós temos 8 possibilidades. Então, esse epsilon asterisco vai representar o conjunto de palavras que eu posso montar a partir deste alfabeto aqui. Se eu não tenho restrição com relação ao tamanho das palavras, obviamente esse meu conjunto vai ser infinito, porque cada vez eu posso colocar um elemento a mais nas palavras. E o conjunto epsilon mais é igual ao conjunto de cima, percebam, apenas sem o epsilon que estava aparecendo aqui. Bom, o que é uma linguagem formal? Uma linguagem formal, ou simplesmente uma linguagem L, é um conjunto de palavras que eu posso criar a partir de um alfabeto. Como nós vimos no slide anterior, o símbolo epsilon asterisco é um conjunto de todas as palavras que eu posso formar. Então, o L, uma linguagem formal, é uma parte, é um subconjunto disso aqui. É um subconjunto das palavras que eu posso formar, certo? Aí, a partir dessa ideia de ter um alfabeto, de criar um conjunto com todas as palavras possíveis, quando eu retiro um conjunto ali de dentro, eu estou definindo uma linguagem formal. E aí é importante a gente perceber que o conjunto vazio e o conjunto com a cadeia vazia, eles são linguagens sobre qualquer alfabeto.
Só que é importante a gente ter em mente que são conceitos diferentes, né? O conjunto vazio quer dizer que é um conjunto sem cadeia nenhuma. Aqui embaixo, a cardinalidade dele é 0. Agora, o conjunto, a cadeia vazia, ele tem uma cardinalidade 1. Ele tem uma cadeia ali dentro. Tem uma cadeia, tem uma cardinalidade de... desculpe, né? Ele é um conjunto que tem um único elemento ali dentro. O tamanho desse elemento, como a gente viu antes, ele é um tamanho 0, porque ele não tem ninguém, mas ele tem um elemento de tamanho 0 ali dentro. Algumas propriedades, né, que vêm da teoria dos conjuntos. Se nós temos duas linguagens, L1 e L2, então a intersecção das linguagens, eu vou pegar apenas as palavras que aparecem na linguagem, tanto na linguagem L1 quanto na L2. A união das linguagens, nós vamos pegar apenas as cadeias que todas as cadeias que aparecem em L1 ou que aparecem em L2, né, conforme essas definições matemáticas que nós estamos vendo aqui. E a concatenação de L1 com L2 é simplesmente a junção de todas as cadeias que aparecem em L1 e depois as cadeias que aparecem em L2. Aqui tem uma figura que resume um pouquinho isso. Ó. Nós temos os símbolos. O que são esses símbolos? Esses símbolos são elementos de um alfabeto. Por sua vez, o alfabeto é formado por um conjunto de símbolos. Esses símbolos são itens de uma cadeia, ou seja, os símbolos fazem parte de uma cadeia. Por sua vez, a cadeia é uma sequência de símbolos. A cadeia ela é um elemento de uma linguagem, ou seja, uma linguagem é formada por um conjunto de cadeias. Então, resumindo, a linguagem, né, formal, e depois a gente vai expandir isso para as linguagens de programação, um alfabeto, é um conjunto de símbolos. Nós vamos juntar esses símbolos e vamos formar cadeias. E a partir da junção dessas cadeias, dessas palavras, né, que são sinônimos, nós vamos ter a linguagem que nós queremos representar. Aqui pegando um exemplo simples, né, como eu comentei, a gente está trabalhando com alfabetos curtos, mas a ideia é a mesma se eu tiver um alfabeto com 20, 30, 40, 50 símbolos dentro dele. Então, se eu tenho o símbolo A e B para construir os meus programas, vamos imaginar um código binário, né? Aqui o A seria o 0 e o B o 1. Qual é o meu alfabeto? O meu alfabeto é formado por esses dois caracteres. Quais são as cadeias que eu posso ter? Então, a partir disso aqui, ó, aqui tem uma lista de cadeias que eu posso gerar a partir destes símbolos. Só que, como eu falei antes, se eu não tenho restrição de tamanho para as cadeias, essa lista é infinita. Eu vou poder gerar muitas palavras aqui diferentes. A partir do momento que eu seleciono algumas dessas palavras e que eu organizo algumas dessas palavras, eu vou ter a minha linguagem, certo? Eu vou ter aqui a linguagem representada pelas cadeias que foram feitas a partir dos símbolos deste alfabeto aqui. Bom, por que nós estamos estudando tudo isso aqui? Porque um programa, quando a gente cria um programa numa linguagem de programação, ele é uma palavra de uma linguagem formal, certo? Então, nós vamos ter que, tudo aquilo que nós estudamos sobre palavras, sobre justaposição de símbolos, formação de palavra, vai servir para na hora que nós estamos estudando, que nós estamos analisando um programa, né, que foi construído numa linguagem de programação. E uma linguagem de programação, ela também pode ser formalmente definida pelo conjunto de programas ou pelo conjunto de palavras que aquela linguagem pode oferecer. Então, resumindo, um programa é uma grande palavra, certo? Por quê? Porque eu vou juntando vários símbolos ali dentro. E a linguagem de programação são as diferentes palavras que eu posso construir a partir daquele alfabeto, a partir daqueles símbolos que eu tenho. Então, aqui a gente começa a relacionar, né, linguagens formais com linguagens de programação. E essa relação ela vai ficar mais clara nas próximas aulas, quando nós estudarmos os diferentes formalismos ou os diferentes mecanismos, né, que nós temos para combinar esses símbolos, para representar as regras de como eu posso juntar esses símbolos para formar as palavras e, com isso, definir a sintaxe de uma linguagem.
Lembrando que nesse primeiro momento, né, o estudo de linguagens formais ele vai ser uma base lá para a disciplina de compiladores no próximo semestre. Então nós vamos estudar expressões regulares, vamos estudar autômatos finitos, gramáticas livres de contexto e autômatos de pilha, que são mecanismos, são métodos formais, né, são formas de representar formalmente uma linguagem, e a partir desses métodos nós vamos ver como organizar esses símbolos aí para fazer análise léxica, para fazer análise sintática, para poder criar programas, né, não só dentro da teoria de compiladores, mas programas que consigam entender aquilo que nós estamos escrevendo. Bom, nossos objetivos de hoje então foram, né, definir os principais termos relacionados a linguagens formais. Entre eles estão o que é um alfabeto, o que é uma cadeia, o que é uma linguagem. Aí descrevemos algumas propriedades e algumas operações, como a união, como a intersecção, a concatenação, a cardinalidade, né, o tamanho. Então, tudo isso aí são aspectos importantes que vocês entendam para que nós consigamos avançar para as próximas aulas ao longo do semestre. E vimos rapidamente no último slide, né, quais são os formalismos que nós usamos para definir a sintaxe das linguagens. Ali eu destaquei 4, né? 2 que trabalham com a parte léxica, que são os autômatos finitos e as expressões regulares, e 2 que permitem que a gente trabalhe com análise sintática já, que são os autômatos de pilha e as gramáticas livres de contexto. Assim, nós encerramos essa aula de hoje.